nosso encontro, ao nosso papo, a nossa conversa, que a partir desta sexta-feira faremos toda final de sexta-feira. É um papo, um convite para a gente refletir como criar vínculos duradouros e saudáveis com os nossos pequenos, com as nossas crianças, como olhar para a gente. É um papo, é um convite de mãe, educadora e psicóloga para com vocês que estão aqui me acompanhando, que desejam refletir e criar um olhar novo para educação, pensando em educação e saúde mental. Vou me apresentar para quem for ver no gravado, para quem for chegando. Peço para vocês que já estão aqui comigo compartilhar com outras pessoas para a gente crescer essa comunidade, né? Eu me chamo Irtene Nunes, sou educadora, sou psicóloga, sou mãe, antes de qualquer coisa sou mãe, e tenho hoje como propósito de vida e profissional trabalhar saúde emocional de educadores, de pessoas que lidam com a infância e com a adolescência. Esse Instagram, esse local aqui é um local onde eu procuro reunir pessoas que são educadores, pais, mães e professores que trabalham com educação, que trabalham com a infância e com a adolescência, para a gente pensar educação e saúde mental. Nos últimos anos eu tenho estudado sobre psicologia, sobre saúde emocional, sobre saúde mental, com foco em entender como a gente faz para não ir para um adoecimento mental. E uma das coisas que eu tenho chegado à conclusão é de que nós precisamos de adultos responsáveis, de adultos saudáveis, de adultos que decidam criar as crianças pensando na sua dimensão emocional, na sua dimensão psíquica, né? Pensando o ser humano como um ser humano integral, que não é só cognitivo, que não é só social, que tem as suas questões emocionais. E nessa série de live a gente vai falar sobre, eu dei um título, né? Porque, enfim, é necessário a gente pensar de algum lugar, eu estou chamando de educar com afeto versus realidade, vida real, né? Porque não é fácil. Não é fácil a teoria, né? Eu mesma, como mãe, quando vou para a teoria em busca de ajuda para minhas questões pessoais, e às vezes acho que na teoria é mais fácil, quando vai para a prática é bem difícil, é bem diferente, porque a gente se constituiu de uma certa forma, então tem uma certa resistência à mudança, e isso é para todo mundo, não é o fato de você conhecer, você estudar sobre que se torna especial, né? Alecrim dourado, não existe. Então, pensar isso, né? Aqui eu vou trazer sim muito conceito, muito convite para reflexão, não vou trazer nada verdade absoluta, porque isso não existe nem na ciência, não existe verdade absoluta, mas eu vou trazer muitas reflexões que têm me ajudado como mãe a ser esse lugar seguro para minhas filhas crescerem em saúde mental, né? Vou trazer essas questões com vocês e eu desejo criar aqui um espaço realmente de troca e de segurança com vocês. A gente vai estar aqui toda sexta-feira, a partir 16 horas, sou péssima, gente, com datas, com números. Às 16 horas do Acre, 17, 18, enfim, de Brasília. E nós vamos ter alguns temas que eu já pré-selecionei, claro que eles podem mudar de acordo com a interação de vocês. Mas ao longo dessas semanas a gente vai falar de temas como limites, responsabilidade, autoridade, essas coisas que na vida real, na prática, parece simples na teoria, mas na prática não é bem assim, né? Como comunicar, como construir limite com a criança respeitando o que ela sente, como identificar o que ela sente, né? Esses temas mais relacionados a esses assuntos que a gente vai trazer aqui. Mas eu quero agora dar boas-vindas para quem está aqui, convide outras pessoas, por favor, quem for ver no gravado também, compartilhe depois, me digam o que é que vocês estão achando desse encontro, é para vocês, então preciso dessa interação para saber se faz sentido, tá? Eu quero refletir com vocês o que é que eu estou chamando de educar com afeto. Educar, a gente pode pensar dentro dessa proposta de saúde emocional, de educar pensando em saúde emocional, e também como educadora mesmo, que está com responsabilidade de ensinar algum conteúdo para a criança, ou como mãe que tem a responsabilidade de fazer essa criança chegar na vida adulta sendo o melhor que ela veio para ser, né? Como conduzir, guiar, cuidar, ajudar esse ser humano que chegou aqui a entender como o mundo funciona, a entender o que existe no mundo para além dele mesmo e mais, entender como ele funciona, nomear quem ele é. É na educação que a gente aprende isso, que a gente ensina para as nossas crias humanas. Quem faz isso? Os adultos que acolhem, que recebem essa criança aqui na Terra. Nas escolas, nos contextos sociais, certo? Então, quando eu falo de educar, eu estou falando disso. E afeto, educar.
Educar com afeto. Aqui eu estou falando de afeto para além do ato, da ação, das palavras afetuosas. Eu estou falando de afeto como a capacidade humana de ser afetado e de afetar o outro humano. Todos nós temos essa capacidade de afetar e ser afetado. Afetar tanto positivamente como de forma não positiva, né? Nós somos afetados e é assim que a gente vai se constituindo. Quando a gente fala dessa relação de educador, de adulto e outro ser humano que está se constituindo, que está em desenvolvimento, né? Quando a gente fala que as crianças estão em desenvolvimento, o que a gente está dizendo é que essas crianças que chegaram aqui com potencial para se tornar humano, com uma bagagem para ser um ser único, que todos nós somos, ele está se desenvolvendo, ele está se constituindo. E é essa relação, a qualidade dessa relação que vai dando condição para ele se tornar quem ele veio para ser. Então, quando a gente fala dessa relação adulto e criança e adolescente, a gente está falando que esse afeto, a qualidade deste afeto, é sempre responsabilidade do adulto. É o adulto que vai, é o relacionamento. Olha como é interessante. A relação entre a criança e os adultos, os principais adultos cuidadores da vida dele, é que vai ser a estrutura para esse afeto acontecer, se vai ser positivo ou vai ser negativo. Então não é o quanto o adulto ama, ou quanto o adulto deseja que a criança tenha uma qualidade de vida, que a criança se torne uma pessoa boa, que vai garantir isso. É o quanto a criança é afetada positivamente. Então nós adultos precisamos cuidar dessa relação, porque é nossa responsabilidade. Sim, a criança também vai nos afetar emocionalmente, porque existe essa capacidade de sermos afetados, só que a criança não tem repertório para se responsabilizar por isso. As ações dela vai afetando a gente e nós temos a responsabilidade de entender como o comportamento da criança nos afeta e cuidar disso em outro contexto, que não na relação com a criança. Porque a gente tem que ir para a relação com a criança o mais saudável possível, porque não é ela que vai curar a gente, não é ela que vai cuidar da gente, né? Nós temos a obrigação, o papel de fazer isso. Assim como os adultos que foram responsáveis por a nossa criação tinham. Se eles tinham ou não condições, nós não podemos ser responsáveis por isso. Mas agora, como adulto, a gente precisa buscar estar nesse lugar, para ser esse lugar seguro para as nossas crias, né? Para os nossos pequenos. Então, afeto é isso. Educar com afeto que eu estou falando aqui, que a gente vai se referir ao longo dessa série de encontros, é sobre isso. E vida real é aquela prática do dia a dia, né? Eu falo vida real, eu espero que vocês tragam situações para a gente conversar aqui, eu vou trazer da minha vida pessoal também. É aquela situação real, lá do dia a dia, né? Que tu tem 1000 coisas na tua cabeça, 1000 coisas para resolver e tá ali. E como que tu vai tomar consciência de que aquela tua atitude está afetando negativamente a construção, o desenvolvimento saudável da tua criança, tá bom? Gente, vocês que estão online, me digam se está tudo bem com o meu som. Me dê algum retorno, por favor. Tá? E aí, quando a gente, quero também trazer aqui para vocês o entendimento de educador, né? Aqui eu falo para pais e educadores, eu coloco pais, mães, mas quando eu falo educador, eu estou falando de todo adulto que se responsabiliza de algum lugar por uma criança. Pai, mãe, tio, um profissional que trabalha com criança e adolescente é considerado educador, porque a criança ela está o tempo todo aprendendo sobre o mundo, sobre ela mesma. Não é só no contexto da escola que ela aprende, né? No contexto da escola ela aprende sobre ela, sobre os relacionamentos interpessoais com os colegas, com os professores, aprende sobre os conteúdos da matéria, mas não é só lá. Ela aprende em casa, ela aprende na igreja, ela aprende no hospital, ela aprende no supermercado, onde a criança está. Então, quem lida com criança, quem tem um serviço voltado para a criança, é considerado um educador quando a gente fala de saúde emocional, de saúde mental, tá? Ajudando a criança a entender como o mundo funciona e como ela mesma funciona, tá? Então, quem é o adulto? O adulto é o intermediário entre o ser humano que está em desenvolvimento, ou seja, se constituindo, a criança e o adolescente. É ele que é responsável por essa estrutura onde a criança vai crescer. Crescer em saúde mental, esperamos. É para isso que a gente está trabalhando, né? Para que a gente chegue na vida adulta com saúde mental. Eu podia vir aqui na rede social e acho que teria muito mais audiência, eu viesse falando do quanto que as crianças estão adoecendo, do quanto que os adultos estão adoecendo, mas eu estou escolhendo uma abordagem que a gente vai falar de possibilidade de saúde, né, de saúde. Então, quando eu estou aqui chamando vocês para conversarmos sobre o que a gente pode fazer para educar com afeto, para educar com saúde mental,
para educar pensando em saúde mental, é para tentar sair dessa grande epidemia que a gente está, de crianças ansiosas, de adultos ansiosos, de pessoas com diagnóstico tomando remédios, anestesiando, dores emocionais. Então vamos olhar para isso num lugar mais acolhedor, de mais entendimento do quem nós somos e como nós funcionamos, tá bom? É esse lugar que eu quero construir aqui com vocês. Tá? Então o que a gente vai pensar aqui? Para a gente educar pensando em saúde mental, a gente pode pensar em 3 grandes pilares, que é o autoconhecimento, o conhecimento e o relacionamento. O relacionamento é essa estrutura que o adulto é responsável para criar, e é através desse relacionamento que eu vou garantir a qualidade do afeto, não é? Que eu vou garantir que a minha criança sinta-se amada, protegida para crescer. E é minha sempre, é sempre do adulto responsável. E o conhecimento é o quanto que eu sei de infância, o quanto que eu sei de adolescência, o quanto de informação sobre o que é ser humano em desenvolvimento integral eu estou considerando nas interações, na condução, na forma como eu estou guiando a minha criança, seja em qual for o contexto que você se encontra, tá? Então, relacionamento, conhecimento e autoconhecimento. É o quanto eu estou afetada, ou estou cuidando das minhas questões pessoais, o quanto que eu me conheço nas minhas respostas automáticas para sair delas e ter um cuidado comigo mesmo, para poder estar bem na minha vida, em todas as áreas, né? E especialmente no cuidado com as minhas crianças. Então, esses 3 pilares atravessam tudo que a gente pensa em saúde mental de adultos e crianças nesse contexto de educação, tá? E aí, como eu já falei, essa série de lives, a intenção é que a gente tenha no final da sexta-feira um momento de refletir. No final de semana, geralmente, é os dias que a gente tem mais tempo com as nossas crianças, então a gente vá para esses encontros com essas crianças com mais consciência possível, né? Os educadores que não têm filho, que estão nas escolas, é o lugar que você tem mais tempo de estar com você mesmo, então refletindo as suas ações na interação com essas crianças. E esse momento aqui é para a gente pensar nisso, tá? E aí eu quero ressaltar uma coisa para vocês, assim, não é o fato de eu ser psicóloga, educadora, que eu sei de tudo. Na verdade, quando se fala de conduzir a relação de forma saudável com as minhas filhas, eu sou aprendiz tanto quanto vocês, né? Eu sou resultado da minha criação também. Eu estou na busca de autoconhecimento, na busca de entender melhor de como que eu posso ser esse lugar seguro para elas, para mim mesma, como que eu posso cuidar das minhas dores. Então, eu estou aqui também aprendendo junto com vocês. Falar de conceitos, vou sim trazer muita coisa que eu tenho aprendido como psicóloga, estudado, mas eu acho que o mais precioso que eu tenho para compartilhar com vocês é o que eu ando fazendo, aprendendo e tendo de desafio na minha vida como mãe, como educadora, né, de crianças que eu trouxe para cá, para a Terra. E sou responsável. E aí, por isso, no final de cada encontro, eu pretendo compartilhar com vocês sempre alguma prática que eu tenho feito, que tem me ajudado. São coisas simples, mas que efetivamente no dia a dia faz diferença quando a gente vai com esse olhar de autorresponsabilidade, né? Sabendo que nós, adultos, é que somos os responsáveis para gerações ter mais saúde emocional do que a gente, né? E aí não tem como se a gente também olha para a nossa. Então eu vou compartilhar no final da live sempre com vocês uma coisa simples que eu faço, que eu estou fazendo, praticando com as minhas meninas, para que vocês também possam experimentar e depois me dizer se faz sentido ou não para vocês, tá? E para hoje, oi Florisa, bem-vinda, dá um oi aí. Deixa eu ver. É isso, vou compartilhar com vocês uma prática no final. E os próximos temas, como eu já falei, a gente vai falar sobre limite, autoridade, comportamentos difíceis. Tudo aquilo que na prática, na teoria parece simples, mas na prática é bem desafiador, tá? E para hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês sobre como enxergamos as nossas crianças. É essa reflexão que eu quero fazer hoje com vocês. Quero que você que está aí assistindo no gravado, que está aí agora, coloque-se pensando sobre o que você entende sobre o que é ser criança e o que é ser adolescente. Esse é um lugar que é muito desafiador para a gente, mas é essencial que a gente reflita quando a gente é responsável por guiar, por conduzir crianças e adolescentes. Qual a visão, qual a crença que eu tenho sobre o que é ser criança? A gente tem muitas crenças de que criança, né, a gente escutou a vida inteira, e aquilo que a gente escuta a vida inteira a gente acha que é verdade, né? Criança não tem querer,
Criança precisa obedecer sempre, né? Criança não tem que fazer birra, enfim. Qual é a crença? É muito importante que a gente identifique quais são as nossas certezas, né? O que a gente sabe, o que é ser criança e adolescente. Porque a partir daí a gente vai começar a se questionar, porque o que a gente acredita é como a gente age, né? Porque ninguém vai agir diferente do que acredita. Então vamos olhar para as nossas crenças, de modo geral, infância e adolescência, e mais especificamente, olhe para como você enxerga as tuas crianças, o teu filho, o teu aluno, o adolescente que você tem, os seus adolescentes, as suas crianças. Como você enxerga essas crianças? Você realmente enxerga essa criança ou você enxerga a criança idealizada, que você desejou que ela fosse, ou que você espera, que socialmente se espera que ela te responda? Você enxerga realmente essa criança? Essa questão de enxergar é bem interessante, né? Porque se a gente for olhar para o verbo enxergar, a gente tem que pensar assim. Eu acho que uma boa analogia para a gente pensar o que é enxergar uma criança, enxergar uma pessoa, enxergar algo. A gente acha que enxerga tudo, né? A gente está aqui com a visão, olhando, vendo as coisas. Eu enxergo, estou enxergando tudo. Então eu enxergo meu filho, ele está lá todo dia, meu aluno está lá todo dia, pulando de cadeira em cadeira, estou enxergando, claro que eu estou enxergando ele. Será que está mesmo? Quando a gente fala de enxergar, a gente apaga a luz. Apaga a luz. Vê se você vê alguma coisa no escuro. No escuro você não enxerga nada. Então você não está enxergando. Você tem no seu olhar a possibilidade de enxergar se houver luz. Né? Então é a luz que faz a gente enxergar. E o que faz a gente enxergar verdadeiramente uma criança é o comportamento dele. É o que ele está mostrando através do comportamento de necessidade que precisa ser vista pela gente, sabe? Então não é olhar para o teu comportamento da tua criança e rotular. Isso não é enxergar uma criança. Isso é como se você estivesse sem a luz, né? Só com as tuas crenças, com o teu entendimento do que ele devia estar te oferecendo e com a cobrança de que ele tem que te oferecer e exigindo. Enxergar é realmente entender o que está por trás desse comportamento. Qual a necessidade? Criança e adolescente, eles não têm repertório. Os adolescentes, se tivesse tido na infância, eles já até têm, mas se não tiver, eles também não têm repertório para nomear o que acontece internamente com eles. Então, ele vai sempre precisar de um adulto. Quando a gente fala que educar é guiar, conduzir, é isso. É ajudar ele a entender, a nomear o que acontece internamente e compreender quais são as suas necessidades, ensiná-los como que, ao longo da vida, ele vai aprendendo a atender as suas necessidades para ser quem ele veio para ser, para aprender o que ele precisa aprender para tornar esse mundo um lugar melhor. Afinal, a educação tem esse objetivo, né? Criar criança significa isso. Então a gente precisa aprender a enxergar as nossas crianças verdadeiramente nas suas necessidades. Por isso, um dos pilares é conhecimento sobre desenvolvimento integral. O que cada fase da vida se espera, o que a gente já sabe sobre o funcionamento neurológico do cérebro das crianças e dos adolescentes em cada fase da vida. E aí agora a gente está me dizendo que todo educador, toda mãe, todo pai precisa fazer um curso de psicologia. Não precisa fazer um curso de psicologia. Mas especialmente professor, educador, precisa entender de funcionamento integral do ser humano. É base da BNCC, exigência, e é com o ser humano que você está lidando. Pai, mãe e educador precisam entender, sim, assim como a gente vai para o pediatra para entender a doença física, a gente precisa entender de funcionamento saudável dos nossos filhos, porque nós somos o chão dessa criança, então é nós que temos que oferecer. Então, sim, a gente precisa entender, não precisa de uma faculdade, mas a gente precisa de profissionais que ajudem a gente nisso. E, geralmente o pai leva o filho quando ele já está num processo de sofrimento psíquico. E evitar isso é que é o trabalho bonito e grandioso, que ajuda até a gente a cuidar das nossas dores também, enquanto mãe, enquanto pai, tá? E esse convite para olhar para as nossas crenças sobre infância e adolescência, para a forma como a gente tem enxergado as nossas crianças, que eu quero deixar aqui hoje com vocês. E eu tenho um terapeuta familiar, ele não está mais vivo, é o Jesper Juholt. Ele é dinamarquês. Ele fala assim: as crianças nascem socialmente e emocionalmente competentes. E essa afirmação do Jesper, ela se confirma pelo que a gente tem de entendimento de neurociência afetiva. E essa afirmação dele, né, pela experiência de anos, de muito tempo de atendimento,
com família, com criança, com adolescente, de afirmar que a criança e o adolescente, a criança, o bebê humano, né, nasce emocionalmente e socialmente competente. A neurociência confirma pra gente da seguinte forma, né, a criança nasce com o cérebro emocional conectado, ela nasce sentindo tudo, ela nasce com o cérebro social, com a busca de pertencer, de fazer parte, necessidade de se conectar, totalmente conectada no cérebro. Então ela nasce com essas competências, nasce totalmente competente social e emocionalmente. O que ela precisa é de um adulto para nomear isso e guiar ela. Nós temos no senso comum a ideia de que a criança precisa ser consertada, que a criança precisa ser moldada, né? Como se ela fosse vazia ou muito mar e a gente tivesse que consertar, podar, colocar dentro das caixinhas que socialmente se espera dela. E é isso que traz adoecimento, né? Porque quando a criança não é vista nas suas necessidades reais, ela cresce achando que ela não é suficiente. Que ela não é suficiente. Então, aí isso leva para os comportamentos tanto desafiadores como para os comportamentos de incompetência. Ou você chega na vida adulta com muito perfeccionismo, da crença de que você não é suficiente, né? Então tem que estar fazendo muito para poder ser suficiente uma hora. Ou comportamento de... Então, para os adoecimentos mentais, tudo começa dessa ausência de um adulto que entende e valida essas necessidades de crescer em saúde mental, de crescer saudável. Então, quando a gente fala de que ela é socialmente competente, é isso, ela já nasce com essa necessidade de interação, ela precisa de adultos que ofereçam esses ambientes seguros para ela socializar e aprender sobre o mundo, né? Eu costumo dizer nas palestras que eu faço nas escolas que o recurso para a gente substituir a punição, o castigo, é entender de necessidade de pertença e oferecer lugares de pertencimento. É através disso que a gente vai oferecendo o verdadeiro pertencimento, que é a partir de quem a criança é, né? Sem botar ela em caixinhas. O pertencimento real é esse. Muitos de nós ainda nem experimentou de verdade o que é se sentir verdadeiramente pertencente, porque a gente se sente verdadeiramente pertencente quando a gente está conectado com o que a gente é de verdade, né? E muitos de nós, para sobreviver, a gente se afastou da nossa essência para atender as necessidades externas. Na educação tradicional tem muito isso. Você é educada para atender o que o outro entende que é bom, que é socialmente aceito, não para ser quem você veio para ser, né? Para mostrar realmente a tua essência. Então a gente é orientada a parar de sentir para demonstrar que é forte para o outro. Não demonstrar o que sente, porque não sabe se o que tu sente vai ser aceito ou não no lugar onde você está. Então é muito assim. Isso tudo começa nas primeiras relações, na família. Então a gente tem que criar um espaço onde a criança possa sentir, ajudar ela a nomear e expressar isso e a partir daí entender quem ela é. Porque é a partir do que a gente sente que a gente reconhece quem a gente é. Eu acho que era isso. Então essa questão da educação tradicional a gente tem muito o que desfazer, né? Eu falo que é encerrar ciclo. Para a gente encerrar esse ciclo da educação tradicional, que é uma educação que ainda é muito presente, infelizmente, graças a Deus que já tem muita gente buscando fazer uma educação mais respeitosa, que entende de que o ser humano que está em desenvolvimento precisa ser acolhido e enxergado nas suas necessidades. Mas a gente ainda tem muita coisa da educação tradicional, a gente tem muita coisa para encerrar esse ciclo. Primeiro a gente tem que identificar quais são as nossas crenças que não estão de acordo com o que a gente sabe hoje, com a ajuda da ciência, da psicologia, que está cada vez mais popular, que é saudável para a forma de interagir e conduzir as crianças, tá? E é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui. Ok? Aí também tem uma frase, eu anotei aqui, estou colando aqui das minhas frases que eu queria compartilhar com vocês, que é: a criança, um ser humano, uma pessoa, um ser que se sente bem, ele não tem por que se comportar mal. Então, se tem um comportamento desafiador, se a criança está fazendo o que socialmente não é saudável para ela e nem para o meio onde ela não está se sentindo bem. Ela não tem palavra para nomear isso e é através do comportamento que ela se comunica. Comunicação comportamento de criança e adolescente é comunicação de necessidade interna. Quem tem a condição de ajudar a ler, entender e ajudar a criança a mudar esse comportamento,
fazer um comportamento socialmente mais saudável e emocionalmente mais saudável para ela é o adulto responsável, o educador, no caso, mãe, pai, professor, a pessoa que está responsável por essa criança, tá? É isso. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer esses encontros curtos mesmo, de 20, 30 minutos, para não ficar longo, para que vocês possam ver no gravado, encaminhar para as pessoas. O nosso próximo encontro a gente vai falar sobre, deixa eu ver aqui, como respeitar os pequenos sem perder a autoridade. Então a gente vai falar de igual valor, sobre autoritarismo e autoridade, qual a diferença, em que lugar a gente se coloca quando a gente está falando de educar com afeto, de educar com respeito, de educar pensando em saúde mental. É sobre isso que a gente vai conversar na próxima sexta, no finalzinho da tarde, tá? A prática, né, que eu prometi, que eu vou falar todo final, eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho, uma prática simples que eu tenho usado na minha vida como mãe. Né? Então, hoje eu vou socializar com vocês, espero que façam, depois me contem se faz sentido para vocês. Notem aí no caderno de vocês, é simples, gente, vocês vão ver como é simples. É tudo uma questão de responsabilizar, se olhar para você. Porque não tem como tu enxergar a tua criança, sabe essa coisa que a gente conversou sobre enxergar? Se você não se enxerga, se você não enxerga as tuas necessidades, quem tu é, quais os teus desafios, qual a tua dificuldade na tua vida como um todo e na tua relação com a tua criança. Quando se trata de relação de adulto e adulto, os dois são responsáveis pela qualidade dessa relação. Quando se trata de adulto e criança, adulto e adolescente, é sempre o adulto que é responsável. Sempre, tá bom? Então, a gente tem que se responsabilizar pela relação que a gente tem com os outros, que eles também ensinam as nossas crianças. Mas especialmente pela relação que eu tenho comigo mesmo, tá? Então, as práticas é sempre nesse sentido, de convidar você a olhar para você. Mas a primeira que eu vou compartilhar com vocês é assim, ó. Mandar menos e observar mais. E aqui eu tô falando da relação com a criança, claro, né? Sua relação com a criança. Então, a partir de hoje, escreva isso bem grande aí, pregue na sua geladeira, não sei, no lugar onde você olha todo dia de manhã. Quando você for pensar na relação com o seu filho, nessa educação afetuosa, nessa educar com afeto, cuidando da forma como você afeta a sua criança, que é isso que vai trazer saúde mental para ela, é o fato dela sentir-se vista, amada, enxergada nas suas necessidades, conduzida por alguém que a respeita, que a enxerga. Então, pense sim, mandar menos e observar mais, perguntar mais, enxergar a sua criança mais, antes de conduzir, olhar para ela. Perceber se você está conduzindo uma criança que você idealiza ou uma criança real que você tem. Se você está enxergando as necessidades reais dela. Tentar tirar rótulo, porque só enxergando, observando a sua criança, você vai perceber que algumas coisas que você tem como certo, a minha criança é isso, a minha criança é aquilo, as minhas crianças, meus alunos são isso, são aquilo. Muita de rótulo de crença que a gente tem sobre o que é ser criança e o que é ser adolescente, tá bom? Então pratiquem aí, depois me digam se vocês conseguiram. Não é fácil, a gente vai sempre no automático, mas a gente começa de algum lugar. Então, mandar menos, porque a gente é muito boa em mandar, né? Especialmente criança e adolescente. A gente manda e nunca para observar. Às vezes nem dá tempo, quando eles estão abertos ainda para falar com a gente. As crianças estão mais abertas, os adolescentes se fecham mais, né? A gente nem deixa eles terminar a frase, já está dizendo o que eles têm que fazer. Eu estou falando por experiência, gente, aqui, tá? Porque eu faço isso, eu fazia mais ainda, agora eu já estou praticando não fazer. Mas Júlia, que está aí com 24 anos, que pode falar o quanto que eu sou mandona, né? Porque a gente não deixa de ser assim, de uma hora para outra. Estou sendo menos com Catarina, mas ainda sou, né? Então, a gente procurar mandar menos e observar mais, perguntar, investigar, tentar tocar emocionalmente as nossas crianças, tá bom? Eu aguardo vocês no próximo encontro. Comentem, compartilhem, fortaleçam a nossa comunidade. Vamos juntos criar novas formas de se relacionar, pensando em educação e saúde mental. Tá bom? Beijo. Obrigada, Flor, pela presença. Val, quem mais tá aí? Ruth. Beijo, meninas. Obrigada. Ai. E agora, como é que encerra isso?